Tiago capítulo 1, Epístola Universal do apóstolo Tiago, o capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado, feliz, o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Glórias a Deus. A igreja pode assentar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite com os irmãos. Quero cumprimentar a pastora Rose e pastor Daniel, esse casal que eu e minha família temos um carinho muito especial por eles. Eu agradeço imensamente, pastora, de estar aqui nessa noite, a seu convite. Muito obrigado pela oportunidade que me dá. Quero cumprimentar o vice, nosso pastor Ismaelino, prazer em revê-lo. Cumprimentar o presbítero Ada, cumprimentar o evangelista Nivaldo e dizer que eu estou muito feliz aqui. Cumprimentar o Ministério de Louvor, as irmãs do Círculo de Oração, meu querido irmão Cleidinei, esse jovem zeloso com a obra de Deus, que faz a obra com todo cuidado, com todo carinho. Cumprimentar a minha esposa Aline, a mulher mais linda do planeta. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que essa noite Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu quero dizer para essa igreja que vale a pena orar, porque enquanto ministrava o louvor, eu senti a presença de Deus aqui. A presença de Deus, ela é real aqui, irmãos. Ela é real. Eu trago uma palavra para você, meu irmão, minha irmã, dizer para você que nada é por acaso. Quando eu recebi o convite para estar aqui trazendo a palavra de Deus, eu comecei a buscar em Deus uma palavra, porque de mim mesmo não sairia absolutamente nada. Eu disse: Deus, eu preciso de uma palavra. E Deus me levou a essa palavra de Tiago, e eu comecei a estudar um pouco, e comecei a me aprofundar, e eu trouxe um tema nessa noite, para essa palavra que eu trago de Deus para a sua vida. O tema é como ser aprovado sem ser provado. Essa é uma pergunta: como ser aprovado sem ser provado? Mas para ser provado, nós precisamos passar pelo vale. Eu não sei quantos de vocês já passaram pelo vale. Eu já passei. E eu gostaria de trazer aqui para vocês um pouquinho da história de uma tia minha. O nome dela é tia Olga. Ontem eu estava louvando na minha casa, tinha uma visita na minha casa, e nós estávamos ali na mesa louvando, decidimos cantar hinos ao Senhor, e começamos a cantar, começamos a louvar a Deus, e de repente eu me lembrei da minha tia que está enferma. Na casa dela está todo mundo com Covid-19. São 4 pessoas, as 4 estão com Covid-19. Ela está trancada dentro de casa, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E quando eu lembrei dela, eu fiz uma chamada de vídeo, e ela já estava deitada, e ela se levantou, e eu então ali orei e cantei para ela.
Mas eu trago a história dela para dizer para os irmãos o que é vale. Essa mulher casou, sonhou em ter uma família linda e assim aconteceu. Mas um dia de manhã, o esposo dela saindo para trabalhar, ele trabalhava na feira, o carro dele entrou embaixo de um caminhão, na madrugada, e ele morreu. Passaram-se alguns tempos, ela tinha um filho, inclusive tinha o mesmo apelido que eu. Meu apelido de infância é Nego, e o apelido dele também era Nego, meu primo. Passou uns tempos, a polícia matou o filho dela e tocou fogo. Passou mais alguns tempos, essa mulher perdeu um outro filho com H1N1. Passou mais uns tempos, essa mulher perde uma filha, com uma enfermidade que ninguém sabia dizer o que. Ela começou a secar, pastor, e ela morreu. Passou mais um tempo, ela perde outro filho, no alcoolismo, teve cirrose, morreu. E agora, uma filha dela estava trabalhando, e uma chapa, uma chapa quente, virou em cima dela e queimou ela inteira. E hoje, essa minha tia está trancada dentro de casa com o resto das famílias, a família, todos com Covid-19. Imagina esta mulher, imagina o sofrimento dessa mulher, irmãos. Eu não sei qual é o sofrimento que você está passando. Eu digo que passei pelo vale, mas quando eu olho para minha tia Olga, eu falo, meu Deus, eu não sei o que é vale. Eu nunca perdi alguém tão próximo a mim. Mas aqui nesta vida, nós teremos aflição. Mas Jesus diz, tem bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Eu fico impressionado com a minha tia. Agora nós fomos passear lá no Mato Grosso do Sul, e quando eu estava saindo da casa dela, ela disse, meu filho, espera só um pouquinho, deixa eu achar um negócio aqui. E ela foi dentro da Bíblia dela, procurou e achou um hino escrito a caneta. E ela disse, antes de você sair, eu quero cantar para você. E ela começou a cantar aquele hino para mim, e ali Deus falou meu coração. Pode uma mulher passar por tudo isso e ainda louvar a Deus? Pode, claro que pode. O Deus que nós servimos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que nos livra da morte. Ninguém pode ser aprovado se não passar pelo vale. Eu não tenho dúvida que as pessoas que estão aqui no altar já passaram pelo vale. Existem diversos vales. Existe o vale de Inom, onde os pais sacrificavam os filhos a Deus Moloque, Deus dos Amonitas, uma etnia de Canaã que cultuava esse Deus e sacrificava os filhos a esse Deus. Era um vale. Existe o outro vale, o vale do Monturo, onde eram jogados corpos dos indigentes, dos que a lei mandava matar. Era chamado Vale do Monturo. Toda cidade tem um monturo. O monturo aqui era como se fosse o lixão. Toda cidade tem um monturo, toda cidade tem um lixão. E na saída da porta de Jerusalém havia um vale. E foi ali que Neemias, andando à noite, ele começou a olhar e a perceber as dificuldades daquele lugar. Esse é um vale, irmãos, que muitos de nós às vezes somos jogados, seja pelo um cônjuge que não deu certo, seja pelo um amigo, um colega de trabalho, seja pelos nossos pais. Quantas vezes nós fomos jogados no monturo? Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você pretende ser obreiro aprovado,
Fique firme. Fique firme, porque é necessário passar pelo vale para ser aprovado. Nós precisamos ser provados para ser aprovados. No vale do monturo é onde se lança as coisas que não têm valor, onde se lança aquilo que não serve para nada, que não tem valor nenhum. Um dia aqui em Porto Velho, andando à noite, servindo sopa, com alguns irmãos, eu não sei se tem algum irmão aqui que estava junto nessa noite, mas nós chegamos ali no Cainágua e tinha um rapaz sentado na calçada, todo sujo, e eu resolvi sentar do lado daquele rapaz, e eu comecei a conversar com aquele rapaz, e ele começou a me falar da Bíblia, e me deu um show falando da Bíblia. Ele disse: olha, eu conheço a Bíblia, eu era pastor, eu servia a Deus, e hoje eu estou aqui nessa situação. E eu disse para ele: por que você não volta? Ele disse assim: porque eu não consigo. Quando eu quero voltar, a minha família fala que eu não presto, que eu não sirvo para nada, que eu não vou a lugar nenhum, e eu continuo aqui nesse vale. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele tem um projeto para a sua vida. Deus, Ele tem um projeto para você. Às vezes as pessoas olham para você e falam: não vai dar em nada, não vai a lugar nenhum. Mas Deus está falando: eu tenho um projeto para você. Mas o salmista, ele narrou sobre um vale no Salmos 23. Ele falou sobre o vale da sombra da morte. É um vale difícil, irmãos. O vale da sombra da morte era um lugar escuro, a última morada dos leprosos. E a lepra, vocês conhecem, uma doença que afeta os nervos, a pele, que provoca danos severos à vida. Jó passou pelo vale da sombra da morte. Em lepras ele coçava o corpo com um caco de telha. E às vezes a última pessoa que nós esperamos que vai nos ajudar, que vai nos estender a mão, que vai nos dar a mão, que vai falar uma palavra, ela chega e diz assim: a mulher de Jó chegou: Jó, abandona esse seu Deus e morre, Jó. E eu não quero aqui julgar a mulher de Jó. Muitas pessoas dizem assim: como pode a mulher abandonar o homem numa situação dessa? Mas ninguém olha a situação que ela estava. Perdeu 10 filhos em um dia só, perdeu todos os bens, perdeu toda a riqueza. Ela estava decepcionada. E ela vê Jó dizendo assim: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Decepcionados. Eu já fiquei decepcionado, eu já estive assim, no lugar escuro, no lugar onde eu achava que não tinha mais o que fazer. Era para ali, para aquele vale que era enviado aqueles que não tinham mais jeito, aqueles que não serviam mais para nada, que estavam condenados a morrer, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram desprezados pela família, pela sociedade, desprezados pelos amigos, aqueles que não serviam mais para nada, iam para o vale da sombra da morte, e ali só tinha uma coisa a fazer. Aqueles que estavam melhor um pouquinho, cuidava dos que estavam pior, até esperar a morte. Eu não sei se você está passando pelo vale, eu não sei se você já passou pelo vale, mas eu queria dizer: quem nunca passou pelo vale? Quem nunca passou pelo vale? O vale da separação, irmão. O vale da separação da mãe com o filho, do pai com o filho, a separação do esposo com a esposa, a separação de um ente querido. Quem nunca passou por uma separação? Jesus, sendo Deus, Ele estava na cruz do Calvário, Ele disse assim: Pai, por que me desamparaste? Há momentos que nós nos sentimos desamparados, há momentos que nós nos sentimos abandonados,
Há momentos que nós não conseguimos enxergar um palmo diante do nariz, porque nós nos sentimos jogados. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu tenho um projeto para você. Eu tenho um projeto para você, e é necessário passar pelo vale para ser aprovado, para ser enviado, porque ninguém pode ser enviado se não for aprovado, e ninguém pode ser aprovado se não for provado, e o único lugar de provação é no vale, é no deserto, é quando nós estamos caídos que nós somos provados. Eu estava lendo agora essa semana, minha esposa conversando comigo, e a gente falando sobre um pregador famoso, que nesse momento está passando pelo vale. Prega para todo mundo, sai pelo Brasil pregando para todo mundo, salvando almas, fazendo Deus sentir a presença de Deus, e agora está no vale. Ah, Edivaldo, mas e aí? E aí que ele é um ser humano, assim como eu, como você. Qualquer um de nós podemos passar pelo vale, mas nós temos um Deus que nos sustenta pela mão. Nós temos um Deus que diz assim: olha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu tenho projeto para a sua vida. Quem nunca passou pelo vale da perda, da traição? Quem nunca foi traído por um amigo, por uma pessoa que você contava com ela, que você estava contando com aquela pessoa, e chega na última hora, aquela pessoa trai você? Quem nunca passou por uma traição? Eu esses dias estava conversando com um jovem casado, e ele estava me dizendo: eu fui traído pela minha esposa, e agora só me resta tirar a minha própria vida. Eu disse para ele: não, só te resta ir para os pés de Jesus, porque Ele tem projeto pela sua vida. Você está passando pelo vale porque Deus está te provando. Nós não podemos confiar em homem, irmãos. Temos que confiar literalmente em Deus. Ainda que você tenha um amigo que você gosta muito, ainda que você acredita muito nele, mas ele só conseguirá ser fiel se a mão de Deus estiver sobre a vida dele. É por isso que a nossa confiança tem que vir de Deus. Quem nunca passou pelo vale da rejeição? Ser rejeitado é a pior coisa que existe, irmãos. Eu já passei pelo vale da rejeição. Tem pessoas que são rejeitadas na escola, pessoas são rejeitadas dentro de casa, dentro da família, rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado por um tio. Mas eu queria dizer para você nessa noite: existe um Deus que jamais te rejeita. E Ele não te rejeita porque Ele tem projeto para a sua vida. Você não entrou aqui nessa noite por acaso. Quem nunca passou pelo vale da desilusão? Esses dias estava vendo uma moça, uma jovem, que estava com o casamento marcado, tudo certo, tudo pronto para o casamento, e de repente o noivo a abandonou. Glória a Deus que ela já está com o casamento marcado novamente. Já arrumou outro, e Deus está trabalhando na vida dela, e Deus está fazendo algo tremendo. Tem coisa que nós não entendemos, mas Deus, Ele sabe o que é bom para nós e o que não é. E às vezes nós queremos aquilo que Deus não quer. Às vezes nós corremos atrás daquilo que Deus não está querendo entregar, porque Ele sabe que nós vamos tropeçar, irmãos. Quem nunca passou pelo vale da calúnia? Ser caluniado por algo que você não fez, por algo que você nunca pensou, e de repente a pessoa está falando que você fez, que você praticou. Quem nunca passou por isso, irmãos? Não tem coisa pior no mundo do que você ser caluniado por algo que você não fez. Quem nunca passou pelo vale do julgamento, ser julgado pelas pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa:
aquele que nos julga é fiel e justo. Não ligue para o que está falando de você, o que estão falando de você, o que estão comentando sobre você. O que importa é o que Deus fala sobre você, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus é tremendo. Quem nunca teve complexo de inferioridade? Eu me lembro, irmãos, quando eu estudava, meu pai era muito pobre, e eu ia para a escola, e naquela época, era a época daqueles pão desse tamanho assim, eram uns pão grandes, não existia esses pãozinhos de hoje, eram uns pão grandes, e aí aqueles filhos de pessoas que tinham condições, levava meio pão daquele, cheio de mortadela, e aquela mortadela daquela época cheirava demais, irmãos, aquilo aguçava o estômago da gente, e chegava no horário do recreio, eu via aquelas pessoas comendo aquele lanche, eu ficava, meu Deus, eu não tenho condição de comprar esse lanche, eu não tenho condição de comprar. Eu me lembro da minha lancheira, a minha lancheira ela chegava a ser transparente, pastor. O que eu levava na minha lancheira era kisuke, era um saquinho pequenininho, um suco que eu acho que mancha até o estômago. Aquela lancheira transparente, mas não tinha nada para comer. Irmãos, não tem coisa pior do que você estar no meio de um povo e se sentir separado desse povo. Você não poder participar daquilo que o povo participa. Mas eu glorifico a Deus, porque na presença de Deus não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem alto, não tem baixo, não tem sábio, não tem aquele que não estudou. Na presença de Deus somos todos iguais. Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas eu quero dizer para você, Deus está te convidando a comer daquilo que Ele tem para você. E o que Deus tem é bom, irmãos. O que Deus tem é melhor do que o que o mundo tem. O que Deus nos oferece é melhor do que aquilo que o mundo oferece. Quem nunca passou pelo vale da incapacidade? A incapacidade é quando o esposo quer suprir a casa, mas ele não tem emprego, está desempregado. A incapacidade é quando a mulher está trabalhando o emprego, o marido não consegue um emprego para ajudar em casa. E o vice-versa também, quando a mulher está querendo ajudar o marido e não tem um emprego, ela se sente incapaz. A incapacidade é quando você levanta de manhã e o teu filho te pede um pedaço de pão e um pouco de leite, um pouco de café, e você não tem para colocar na mesa. Você se sente incapaz. Mas o Deus que nós servimos está falando com alguém aqui nessa noite. Eu quero te capacitar. Eu quero te capacitar porque eu quero te enviar, eu quero te treinar, eu quero te preparar, eu quero te provar porque eu vou te aprovar e vou te enviar. Aleluia! Glórias a Deus. Eu queria que você soubesse que se você estiver passando por tudo isso, você não é o único, você não está sozinho. Elias entrou numa caverna, depois de ter lutado, vencido soldados, ele agora entra na caverna com medo de uma palavra, não é nem da mulher, é a palavra da mulher. Ele não estava com medo de Jezabel, ele estava com medo do que Jezabel falou. Ela disse: eu vou arrancar a tua cabeça. Edivaldo, mas é assim mesmo na vida, na presença de Deus? É assim, irmãos. Tem dia que nós estamos, irmão, Satanás entrar na nossa frente, a gente pica o pé nele, mas tem dia que a gente está se escondendo, dizendo: Jesus, tem misericórdia da minha vida. E ele adentrou aquela caverna, porque ele estava com medo. Só que quando Deus vai falar com ele, Deus diz assim: olha, Elias, você acha que está sozinho? Tem mais 7.000 que não se dobraram. Aleluia. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho, irmã. Aleluia.
Glórias a Deus. Você não está sozinho. O vale é a planície baixa entre um monte e outro monte, uma colina e outra colina. E aqui está a planície baixa. Para uns esse vale é longo, tem quilômetros. Para outro o vale é mais curto, passa rápido. Eu passei pelo vale, irmãos. Eu passei pelo vale, não tenho vergonha de dizer. Eu tentei tirar a minha própria vida quando eu estava no vale. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem era Deus, eu não sabia quem era o poder de Deus, eu nunca tinha dado atenção para a palavra de Deus. As pessoas falavam de Deus para mim, eu não ouvia, porque às vezes a gente escuta, mas não ouve. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Eu tomei uma decisão de tirar a minha própria vida. Eu enchi o tanque de um carro que eu tinha, um Tempra, e eu saí de Ji-Paraná, para tirar a minha vida entre Ji-Paraná e Ouro Preto. Eu acelerei tudo que tinha, pastor Daniel, para jogar o carro fora da estrada. E eu chorava e não consegui. Cheguei em Ouro Preto. Eu falei, daqui para frente eu jogo o carro fora da estrada. E eu coloquei tudo que tinha de velocidade naquele carro, e eu cheguei em Jaru. E chorando, desesperado, eu acelerei aquele carro, e eu cheguei em Ariquemes. Olha que guerra. Diabo e Deus. O Espírito Santo e Deus. Porque o diabo queria me matar, mas Deus tinha um projeto. Deus tinha um projeto. Abasteci o carro, toquei o carro, colocava 180 no carro, pensava, vou jogar fora. Cheguei em Itapuã. Eu não conhecia Porto Velho como eu conheço hoje. Passou de Itapuã, eu falei, não pode, eu tenho que jogar o carro, eu tenho que morrer. Eu tinha que morrer, irmãos. Olha que coisa interessante. É o inimigo, né? Você tem que morrer, porque não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu acelerei o carro depois de Itapuã, e antes de chegar daquela ponte que tem ali, aquela ponte que faz assim, ó. Antes de chegar naquela ponte, eu apertei o acelerador do carro, coloquei tudo que podia. Tudo que podia, irmãos. Eu olhei, vi aquela água, aqueles paus secos, eu disse, é aqui que eu vou jogar o carro fora. Eu apertei tudo, mas quando eu apertei tudo e decidi, eu vou jogar o carro fora, eu comecei a gritar, Deus, Deus, se o Senhor existe, Deus, se o Senhor existe, me livra, Deus, Deus, Deus. Irmãos, eu gritei tanto que a minha garganta rasgou tudo. E quando eu estava gritando no vale, eu ouvi uma voz que disse assim, para o carro. Eu confesso para vocês que depois desse dia, nunca mais eu ouvi a voz de Deus como eu ouvi naquele dia, voz audível, pare o carro. E eu desci do carro, abri a porta, do jeito que eu estava, 180, eu baixei a aceleração e já estacionei o carro, desci, e eu encostava na lateral do carro, olhava assim e falava, Deus, é o Senhor que está falando comigo, é o Senhor, e aquela voz disse assim, desce. Tinha uma cerca de arame farpado, onde tem ali agora, tem um suporte. Mas tinha uma cerca, eu passei debaixo da cerca, escorreguei, caí lá embaixo, no pé daquela torre de linhão que tem ali. E aí, ali embaixo, aquela voz disse assim, lava o rosto. E eu lavei o meu rosto, irmãos, e naquele momento, eu comecei a falar línguas que eu não conhecia. Eu comecei a falar coisas que eu não sabia o que significava. Eu comecei a falar coisas que... E aí, quando eu falava, quanto mais eu falava, mais o meu coração ia ficando limpo. Aquilo foi arrancando, foi tirando de dentro do meu coração. Eu fui ficando limpo, foi te arrancando tudo. Eu comecei a chorar, mas agora o choro já não era de medo de morrer. O choro agora era de alegria. Era uma alegria que eu não conseguia explicar. Era uma alegria que eu precisava contar para alguém. Eu precisava falar para alguém. E eu vim para Porto Velho. E quando chegou em Porto Velho, eu fui para a casa de um amigo meu, Aélcio da TV. Naquela época o Aélcio tinha um atacado aqui, um atacadinho. Vendia mercadoria.
eu fui para a casa dele. Quando eu cheguei na casa do Aelcio, e eu contei o que havia acontecido comigo, o Aelcio começou a chorar. A família do Aelcio começou a chorar e disse: nós vamos para a igreja, nós vamos aceitar Jesus, nós vamos mudar de vida. É assim que Deus faz quando nós estamos no vale, irmão. Mas você precisa clamar a Deus, você precisa chamar Ele, você precisa invocar Ele, você precisa dizer para Ele que você não pode, porque Ele pode tudo. Eu não sei quão distante é o vale que você está passando, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu trabalhei na roça, e eu conheço carrapicho, eu conheço picão, não sei quantos aqui conhecem. É um mato que gruda na roupa. A gente pisa em espinho no vale, a gente tropeça em pedras, a gente pisa em pedregulhos, a gente pisa na lama. No vale também tem brejo, tem vajão, tem lama, a gente se atola. Mas é no vale que nós somos confrontados, é no vale que Deus aparece cara a cara, e faz você olhar para dentro de si, e começar a olhar para dentro de você mesmo. Sabe quem estava no vale? O filho pródigo. O pai era bem de situação, tinha fazenda, tinha tudo. Ele pega e diz: pai, me dá a minha parte porque eu vou embora. Meu filho, não sai de casa, você tem tudo aqui. Não, pai, eu quero tocar minha vida por conta, porque eu já sou de maior, eu quero ser alguém. O pai diz assim: meu filho, não sai de casa, meu filho. Ele diz: me dá a minha parte. Ele foi embora, gastou tudo que tinha. E um dia ele se vê no vale, sentado numa pocilga, sentado num chiqueiro de porcos, olhando ali ele como trabalhando de empregado, colocando comida para aqueles porcos, e ele desejava comer a comida daqueles porcos. Ele estava no vale, mas a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Às vezes nós precisamos cair em si, irmãos. Cair em si é olhar para dentro de si, é se olhar no espelho. Quem verdadeiramente eu sou quando eu não estou na frente do meu pastor? Quem verdadeiramente eu sou quando eu estou sozinho? Quem verdadeiramente eu sou? Quem eu sou? E ele disse assim: eu sou filho daquele homem. Aquele homem tem empregados, aquele homem paga bem seus empregados, eles comem bem. Eu vou ter com meu pai. Isso é atitude. Para sair do vale, é necessário ter uma atitude para sair do vale, meu irmão, minha irmã. Talvez você tenha um parente que você fica olhando. Já parou para ver aquela pessoa que passa ano, entra ano e sai ano, passa ano e sai ano, aquela pessoa está do mesmo jeito, não mudou nada, não cresceu nada, nem espiritualmente, nem financeiramente, não mudou nada, falta atitude. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos, irmãos, tem o melhor para nós. O Deus que nós servimos quer tirar você do vale. Aleluias. O vale é a preparação para o monte. Seus pés ficam grossos, preparando você para subir o monte, para ter a vitória. Essa palavra de hoje é para você que está no vale, mas essa palavra é também para você que está no monte. Porque se você está no monte, Deus está falando: lembra de quem te colocou lá, não esquece. Lembra de quem te colocou no monte. Ei, fui eu que te coloquei no monte. Tem homem tão orgulhoso que quando ele está lá em cima, ele bate no peito dizendo: eu fiz minha faculdade, me formei, eu sou poliglota, eu faço, eu aconteço. Você não faz, não acontece. Eu não faço, não aconteço nada sem Deus. Quem te colocou foi Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia.
Queridos, eu acho que já estou dentro do meu horário. Que pena. Essa palavra, irmãos, veio do trono de Deus, pastor. Eu chorei tanto quando eu estava preparando essa palavra, irmãos. Porque primeiro Deus fala com a gente. Primeiro Deus fala com a gente. Eu já passei pelo vale, irmãos. E hoje eu tenho que ter cuidado, porque quem me colocou aqui foi Deus. Aleluia! Eu nunca posso achar que sou alguma coisa não, irmãos. Quem me colocou aqui foi Ele. Glórias a Deus, aleluia. Mas eu vou pular aqui e vou chegar já em algumas pessoas que passaram pelo vale. Eu queria falar para você sobre Davi. Davi estava no vale quando ele disse assim: Deus, cria em mim um espírito reto, inabalável. Ele estava no vale, saiu da presença de Deus, errou, pecou, foi para o vale. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Noemi estava no vale, quando ela volta, perde o marido, os 2 filhos, volta ela e a nora, e ela disse assim: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, que significa amargo, amargura, porque Deus tratou comigo. Não é você só, não é só você, irmão. Jó estava no vale quando disse assim: maldito seja o dia que eu nasci. Marta e Maria estavam no vale quando disse assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Ela estava no vale, no luto, já cheirava mal, já tinha 4 dias. Mas o Deus que nós servimos ressuscita sonhos e tira você do vale. Aleluias. A mulher do fluxo de sangue estava no vale quando ela disse assim: Senhor, fui eu quem te toquei. Ela tocou diferente, saiu virtude de Deus, saiu virtude. E você que entrou aqui nessa noite, você pode estar sentado do lado do teu irmão, mas se você tocar diferente em Deus nessa noite, vai sair virtude. Arabagaça andarai. Deus te convida a sair do vale nessa noite. O salmista no Salmo 66, 10, 12, ele diz: passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxestes. Deus está trazendo você no lugar de fartura nessa noite. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Meu Deus, que a bênção que vai sobre a vida dessa pessoa agora não seja só para ele e para ela, mas alcance aquele familiar, aquela pessoa que ficou em casa, aquela pessoa que está no leito, aquela pessoa que foi divorciado, que separou, aquela, Senhor, que está com filho nas drogas, que está com filho na prostituição, no alcoolismo. Eu declaro: sai do vale em nome de Jesus.